Olá, eu sou Jackson Santos, tenho 45 anos, sou nordestino de Sergipe, estou aqui em São Paulo há 30 anos. Órfão de pai, meu primeiro ano de vida, perdi minha mãe aos 14 e desde então vim para São Paulo, aqui voltei a estudar, comecei a trabalhar e aqui estou como pré-candidato a vereador de São Paulo. Perdi meus pais muito cedo. Perdi meu pai, não tinha nenhum ano de vida, nasci na Bahia e tão logo perdi meu pai, eu, juntamente com meus dois irmãos e minha mãe, fomos para Sergipe, onde morava a família do meu avô materno. Chegando lá, fomos morar numa roça, onde meu avô tinha uma casinha, então foi lá que eu vivi parte de minha infância. Comecei a estudar aos 7 anos e para estudar eu percorria 4 a 5 quilômetros para ir e de 4 a 5 quilômetros para voltar. Enfrentava chuvas, enfrentava distância, enfrentava rios cheios, que tinha dias que a gente não conseguia passar nesse rio para estudar, mas eu nunca deixei de estudar e nunca perdi a vontade pelos estudos, porque sempre acreditei que só a educação transforma. E aí, quando eu fiz 8 anos, 8 para 9, minha mãe construiu uma casinha na área urbana, no município chamado Bonfim, Samba. E aí, assim, as dificuldades diminuíram. Mas aí também comecei a trabalhar desde os meus 7 anos, né? 7 para 8 anos, quando morava na roça lá com meu avô sempre nos dava uma missão, a gente dizia lá em Sergipe que era tarefa. E aí eu e meu primo, que a gente morava muito, assim, ele morava também conosco, a gente começava a roçar ali à frente da casinha e ele já nos dava alguma coisa em dinheiro. E foi aí de 7 para 8 eu consegui comprar minha primeira ovelha, com dinheiro ganho trabalhando. E nosso avô ele era muito rígido, ele só pagava mesmo depois que você fizesse o trabalho. Com ele não tinha enrolação não. Começamos a plantar mandioca, milho, e aí era uma festa, né? E além desse meu primo, tinha outros primos íamos todos para a roça, então assim, era uma festa. Quando eu mudei para a cidade não, né? Para o povoado, e aí lá eu comecei também a trabalhar com outros pessoal na roça também, com o negócio de fazenda, porque eu sempre gostei muito de gado, sempre gostei muito de cavalo, de boi. Então eu saía de casa às vezes 4h30 da manhã para acompanhar esses caras com o negócio na lida do trabalho com gado. Trabalhei dessa forma e assim, eu trabalhava e não ganhava nada, era mais por gostar e também pela comida, viu? Porque tinha vezes, olha, nunca faltou o que comer em casa, mas assim, a gente tinha o básico. Arroz não, era feijão, farinha e uma carne ou um ovo. Não tinha luxo. Saía de casa cedo, tinha às vezes que eu deixava de estudar, mas nunca perdi, né, essa vontade, essa determinação em estudar. E aí foi indo, terminei o meu primário, né, com 11 anos, que a gente falava que era a 4ª série. E assim que eu terminei meu primário, tinha a possibilidade de continuar os estudos numa outra cidade, onde a gente precisava enfrentar carro, pegar carona, todos os dias. Aí começamos a estudar, só que aí veio a possibilidade de eu trabalhar numa outra cidade para ajudar em casa. Então eu deixei de estudar e fui trabalhar para ajudar minha mãe. 11 para 12 anos. Fui trabalhar numa outra cidade, onde eu só via minha mãe a cada 3 meses. Uma criança, eu só via minha mãe a cada 3 meses. Então trabalhei lá até os 12, 13 anos. E aí eu cuidava de cavalos, cuidava de 3, 4 cavalos, cavalo de vaquejada. Aí depois eu voltei para casa, porque esse senhor acabou, deixou de criar os cavalos. E aí, assim que eu voltei para casa, uma outra pessoa, o Givaldinho, me convidou para trabalhar na fazenda dele. Aí fui eu lá de novo. Aí eu já tinha meus 13 anos. Fiquei mais um ano. E aí com 14 anos, perdi minha mãe. Assim que eu perdi minha mãe, me vi órfão, né, de pai e mãe com 14 anos. Minha tia Cici me trouxe aqui para São Paulo, onde eu vim morar com a minha irmã, parte de pai. Eu sempre tive muita vontade de vir para São Paulo.
Eu sempre fui muito determinado, então sempre tive vontade de vir, que eu sabia que aqui eu ia crescer. Aí aconteceu, infelizmente, de eu perder a minha mãe com 14 anos. Eu vim embora para São Paulo com 15 e aqui voltei a estudar. Né? Aqui, quando eu cheguei, logo no meu primeiro ano aqui, fui trabalhar numa quitanda, numa avícola, que era um açougue, tudo isso junto, aqui no Capão Redondo, Zona Sul. Uma época que aqui era tudo muito difícil. Aqui era uma época que o crime era muito mais presente. Hoje, claro, a gente sabe que existe, mas olha, na época de 90, né, que foi essa época, eu cheguei aqui em 90, o crime aqui era muito mais presente, principalmente na periferia. Aí fui morar no Capão Redondo, aqui na rua Pedro Fábio, aqui próximo à estação, onde é hoje a estação Capão Redondo. Então fui morar aqui, eu trabalhava, né, numa avícola onde eu trabalhava 12 horas por dia, 12 horas, de domingo a domingo. Então trabalhei lá um ano, mas comecei a ter muita dificuldade porque eu lavava o freezer, cortava frango e meus dedos começaram a lascar assim, os dedos por conta do frio. E aí depois de um ano e uns 3 meses eu pedi para sair e aí comecei a trabalhar em restaurante e aí voltei a estudar, terminei os meus, o primeiro grau, que na época chamava, né? E aí segundo grau, trabalhando sempre em restaurante, mas sempre eu tinha aquela vontade, eu tinha aquela determinação de falar, não, eu vou um dia fazer uma faculdade. E olha, foi aí, nesse meio tempo assim, que a política entrou em minha vida. Desde sempre lá no Nordeste, né, a gente acompanhava as políticas lá, as campanhas, que era tudo uma festa. Nessa época as campanhas políticas eram uma festa, era showmício, era colocar cartaz, era super bacana. Eu gostava muito dessa época. E aí eu vindo para São Paulo, eu percebi o tamanho da desigualdade social que imperava aqui em nosso Brasil, né? Eu falava, caramba, um país tão rico e tão desigual. Com essa vontade de um dia fazer faculdade, eu falei, não, um dia quando eu puder, quando eu tiver condições, eu vou fazer uma faculdade. Porque a gente humilde, né, a gente precisava trabalhar para viver. A gente tem que pagar aluguel, pagar nossas despesas, não ganhava bem. Só era praticamente para realmente sobreviver. Mas aí, trabalhando, estudando, terminei o segundo grau. Aí quando foi lá com uns 30 anos, 30 e poucos anos, eu falei, bom, agora vai dar para eu fazer uma faculdade. Eu trabalhava à noite e à tarde. Comecei a estudar de manhã, fui fazer uma faculdade de serviço social para entender, como eu falei para vocês, o porquê de tamanha desigualdade. Serviço social, gestão de projetos sociais, e aí assim me tornei um militante da causa da assistência social. Me defino como um empreendedor social, um militante da causa da assistência social. Vivi muito essa desigualdade, vivenciei muitas situações em que as pessoas eram avaliadas pelo que vestia ou pelo que aparentava ter. Isso foi algo que me incomodou muito e eu falava assim, olha, um dia eu ainda vou trabalhar e quero lutar para diminuir essas desigualdades. Eu sei que sozinho não dá para fazer muito, mas dá para começar, né? Eu acredito muito naquela máxima de dizer assim, ó, melhore o seu entorno que você melhora a sua vida e melhora a vida de outras pessoas e que isso se torne uma onda. E é nisso que eu acredito muito nessa questão de você se juntar, de você impulsionar isso em suas comunidades, trazer pessoas que pensem que têm o mesmo propósito que você para que haja uma transformação, né? Teve um dia que eu falei, não, agora eu vou me dedicar mais à política. E aí comecei entender mais a política partidária. Aí foi quando eu conheci o Bruno Covas, hoje o atual prefeito de São Paulo. Desde 2010 que eu conheci o Bruno, a gente vem caminhando junto, né? Na segunda campanha de deputado dele, estadual, na primeira deputado federal, agora como prefeito, né? Na época ele foi candidato a vice, né? O prefeito é o João Dória. Então, sempre ligado ao Bruno Covas. Até porque, assim, para mim, eu acreditava muito na política do avô do Bruno, do Mário Covas. Então, para mim foi um caminho natural. Eu comecei na política
fazendo trabalhos voluntários. Como é que era isso? Chegava na época da eleição, eu ligava para algum gabinete, ou algum comitê de algum candidato, né? E aí queria saber primeiro um pouco da história daquele candidato. Aí gostava, aí ligava para ele, pedia material, aí na família, eu pedia votos na família, ao meu grupo de amigos, isso sem ganhar nada, só porque eu acreditava naquele candidato e porque eu gostava, né? E isso nos horários vagos do meu trabalho e dos meus estudos, né? Nessa época eu não fazia política profissional, era mais voluntário mesmo, né? Porque eu acreditava. E aí, assim, é lógico, a gente vai tomando gosto pela política, vai conhecendo a política partidária, e aí a gente vê que a missão da gente é transformar vidas. Cada um tem sua história, né? Eu entendo um todo, mas eu não me vitimizo. Trabalhei, sofri, passei dificuldade, mas me mantive firme no propósito. Vejo a política como um instrumento de transformação, a boa política. Não dá para a gente generalizar em situação nenhuma na vida, mas eu acredito na política, na boa política, como agente transformador de uma sociedade. Estou aqui como pré-candidato a vereador de São Paulo porque as pessoas tendem a marginalizar a política, mas olha, não tem saída senão pela política. A gente assim que trabalha, que é da área social, a gente consegue fazer um pouquinho, mas só através da gestão política que você consegue transformar a vida das pessoas. Acredito que eu, como um futuro vereador de São Paulo, posso fazer mais e fazer melhor pelo meu entorno, pela comunidade, pelas pessoas mais necessitadas, que é esse o meu foco de trabalho. E graças a Deus, há um ensinamento, ao que eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe ficou comigo pouco tempo, mas se eu tenho muito orgulho de quem eu sou, eu tenho orgulho da minha mãe e do que ela me passou como valores. Então, assim, a família para mim é a base de tudo, e aquele esteio, e para mim também, assim, representa muito carinho, amor, afeto. E por mais que eu tenha perdido meus pais muito cedo, eu tive sorte de ter uma família muito presente, né? Minha tia, que hoje praticamente se tornou minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos e meus primos. Então, minha família é meu tudo. 3 palavras que me definem: disciplina, foco, determinação. A gente só consegue transformar e a gente só consegue realmente mudar a vida das pessoas se a gente tiver um mandato. E é por isso que hoje eu me coloco como pré-candidato a vereador de São Paulo, porque a partir daí sim, vocês podem acreditar que a gente vai trabalhar mais com afinco para que haja essa transformação. Bom, esse sou eu, Jackson, né, Jackson Santos, mas assim, conhecido aqui na minha família por Tico, né, lá no Nordeste, lá na minha terra natal, Bonfim, Samba, Sergipe. Sou conhecido como Tico, mas é um apelido de infância, um apelido carinhoso aí da família. Sou o Tico Jackson Santos e quero muito agradecer aos amigos que me deram essa oportunidade de chegar até aqui. Quero agradecer aos meus ex-patrões por ter tido muita paciência comigo. Não vou citar nomes aqui, porque senão acabo sendo injusto com algum. Eu sou muito, muito, muito grato a essas pessoas que estiveram em minha vida. E claro, não posso deixar de agradecer aqui a minha família, né? Todos eles muito importantes, meus irmãos, minhas irmãs, minhas tias, meus tios, primos, primos segundos, então assim, todos eles. E um agradecimento especial à minha tia Cici, né, que devo muito a ela, a minha irmã, par de pai, que também não tem restrição, não tem diferença, tem assim, minha irmã Zélia. Todas aquelas pessoas que me acompanharam minha trajetória até aqui, as comunidades nas quais eu tenho visitado, têm me recebido tão bem, aquelas pessoas super humildes que ali me recebem e assim eu me sinto em casa. Quero agradecer cada um de vocês. Então vocês se sintam representados nessa nossa jornada. Então, muito obrigado mesmo, obrigado de coração.